Fala pessoal, e aqui chegamos à cidade de Fort Payne, no norte do Alabama, onde nós vamos conhecer o Little River Canyon National Preserve. E esse é o nosso 9º camping no total da viagem, o 3º no estado do Alabama. E como sempre, o vídeo é voltado para a família e amigos e as pessoas que realmente querem informações como preço e nome dos locais para um dia viajar aos Estados Unidos de motorhome. Vocês já estão vendo aí algumas imagens do Canyon e de algumas cachoeiras. Tem muito mirante como esse daí que está aparecendo na imagem, e está aí o nosso trailerzinho. Nessa viagem nós ficamos no Little River Canyon RV Parking Camping Ground. Nós escolhemos ele pela localidade, é próximo da cidade, próximo do canyon, próximo dos parques da região. Talvez a gente tenha que fazer um segundo vídeo para mostrar tudo que tem aqui no local. Nós pagamos $400 por mês, mais 75 de luz. Sempre lembrando que esses preços mudam e você tem que checar, não pode usar só esse vídeo como base se um dia você quiser viajar. O camping tem vaga para trilha de todos os tamanhos. Todas as vagas têm água, luz e esgoto. O camping tem laundry. A laundry é essa casinha aí que está aparecendo à direita. Tem bastante árvore, não é totalmente privado para quem gosta de distância, você tem uma visão de um site para o outro, mas não é totalmente aberto. E como sempre estava muito seco, mas na época com chuva, você tem alguns riachozinhos que às vezes correm pelo meio do camping. Como a maioria dos campings aqui, eles oferecem lenha, estava $5 o pacote, e gás. O gás é muito importante para você poder encher os bujões, principalmente para os aquecedores. Essa vaga somos nós, esse é o nosso trailerzinho. Nós gostamos muito do local, apesar de ser exposto para os vizinhos. Essa foi a primeira vez que a gente decorou o trailer para o Halloween. E vamos embora conhecer o Canyon. O Canyon fica mais ou menos 2-3 milhas do camping, bem perto. Você não paga pelo estacionamento, e desse estacionamento aí você tem acesso ao Little River Falls. Onde eu estou apontando é o Blue Hole, que fica do outro lado da estrada. Dá para ir a pé, mas é um pouquinho longe, você pode ir de carro e parar lá. E nessa direção fica a sede do parque, que tem estacionamento também gratuito, e a primeira trilha que nós vamos fazer, que chama River Bridge Trail. Já começa pelo lado da ponte, com essa vista bonita aí. Essas são as pedras que vão formar a Little River Falls, que não dá para ver desse ângulo, mas fica ali embaixo. E a trilha começa aí do lado da calçada, você entra nessa passarela, passa por baixo da ponte, e aí começa a trilha propriamente dita, que é muito pequena e não deve demorar mais do que 10 minutos. Dá para família, criança, quem quiser fazer. Essa é a parte da trilha mesmo. A gente está indo na direção da sede do parque, que é esse prédio que vocês estão vendo aí. A sede, como eu falei, tem estacionamento, e lá dentro não é como a sede de outros lugares. Pelo tamanho do prédio podia ter um pouquinho mais de informação, mas vale a pena uma visita. Eles pedem só uma doação, tem algumas informações interessantes aí sobre a formação do parque, a geologia do local. Sempre tem algum tipo de informação interessante, vale a pena pelo menos uma visita. E tem um small gift shop, uma loja de lembranças lá, se você quiser levar alguma coisa. Passando pela sede, a gente tem também essa pequena trilha que chama Path to Learn, que é bastante interessante para fazer com criança. Ela tem essas estações que vão mostrando informações sobre o local. Essa daí, por exemplo, é sobre botânica. E, desculpa, você tem esses banquinhos aí, eu acredito que em algum momento eles possam fazer alguma apresentação para escolas, ou se forem grupos maiores. Então mostra um pouco sobre as principais plantas. É bastante interessante. Essa daí é sobre a geologia, também é legal. E essa sobre os animais, nós vimos esses cervos, a gente achou de longe que era de verdade, até que a gente chegou perto e viu que eram estátuas. A gente riu muito essa hora. E aí, voltando pela mesma trilha, a River Bridge Trail, a gente volta lá para o estacionamento onde a gente começou, para poder descer ali na Little River Falls. Do estacionamento você passa por esse pequeno gazebo, tem a passarela. Essa passarela deve ter 100, 200 metros no máximo, pode ser feita por qualquer pessoa, até por cadeira de rodas.
E no meio da passarela, à esquerda, fica a entrada para o Hip Hole, e à direita é o caminho para o mirante da Little River Falls. Antes, como eu falei, a passarela é tranquila, a vista é muito bonita, vale a pena. O canyon, esse é o maior canyon ao leste do rio Mississippi, nos Estados Unidos. Cachoeira com pouca água, mas mesmo assim, olha que formação bonita, vale a pena. E dá até para dar um mergulho, que foi o que eu fiz aí em cima da cachoeira. Você volta no estacionamento, desce uma trilhazinha, talvez 60 metros, e dá para dar um mergulho aí. Acredito que quando tem muita água você não possa cair aí. Os cabelos em pé aí molhou e secou tudo levantado. Aí voltamos lá na passarela e entramos na trilhazinha para o Hip Hole, que também é muito bonito. A trilha também deve ter uns 10, 15 minutos. Não é muito difícil, mas no final ela tem essa escadaria de pedra aí que é um pouquinho cansativo, mas nada demais. Como eu falei, o Hip Hole também é muito bonito, tem bastante poço. E esse é o Blue Hole, é aquele que eu apontei lá do estacionamento, fica do outro lado da estrada. Se você quiser pegar ele com sol, você tem que ir mais pela manhã. É calmo, gostoso para dar um mergulho. E saindo do estacionamento, passando por aquela ponte, a gente chega na Scenic Drive, que é uma estradinha que beira o canyon com vários mirantes. Esse aí é o Little River Falls. Você olha o rio na parte que ele passa logo depois da ponte. Lá é a Little River Falls. Continuando a mais ou menos 2 quilômetros, você vai encontrar um mirante. Todos eles o carro para muito próximo da beira do mirante. De novo, é um passeio que a família toda pode fazer, mesmo pessoas com dificuldade de locomoção. Isso aí chama Lean Overlook. E tem no meio da estrada tem essa formação que chama Mushroom Rock. Não tem estacionamento, mas você com cuidado e atenção, você pode parar aí no meio das duas pistas e tirar umas fotos nessa formação. Eu achei legal, é bonita. E saindo dali, continuando em direção, ao sul, a gente vai passando pelos canyons. Como vocês podem ver aí, é sempre uma vista bonita. E o canyon é a principal atração da região. Nós vamos mostrar outro parque que tem também, mas vai ter que ficar para um outro vídeo, um pouquinho da cidade, que não é uma cidade super turística, mas tem coisa interessante para ver e fotografar, e algumas cidades no entorno da região que nós aproveitamos a estadia aí para poder visitar. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente ficou um mês aí, então deu para ver bastante coisa, deu para visitar bastante. E tem bastante campings nessa região também. Como eu falei, a gente escolheu o que a gente ficou pelo preço, $400 por mês mais a eletricidade, que no nosso caso ficou em 75, e ele fica bem central na região, então foi fácil acesso para visitar todos os outros lugares. Aí voltando aí ao passeio, mais um mirante, o Wolf Creek. Olha só, dá para ver o rio lá embaixo, os paredões de pedra. E estava um dia bonito, não tem filtro, não tem nada, o céu estava realmente dessa cor aí. Esse aí é o último dos grandes mirantes, lembrando que todos esses mirantes, ou quase todos na verdade, não todos, quase todos, tem trilha que você pode descer até lá embaixo, tem trilha para todos os gostos, para quem está com tempo, com pouco tempo, tem muita trilha para fazer. E para o vídeo não ficar mais longo, a gente vai fazer um segundo com o DeSoto Park, que é a cidade de Fort Payne e Scottsboro. E terminamos voltando para o trailer fazendo um churrasquinho. A gente se vê no próximo vídeo.